quinto ano, tudo bem? Vamos lá no nosso simulado? Bom, hoje nós iremos a professora Georgette vai estar lendo, né, as questões de história, geografia e de ciência. Então, a questão de número 15 é a questão de história, sobre a influência da religião na vida humana. É incorreto. O que é incorreto? Está errado afirmar que. Bom, nós temos 4 opções. Uma está errada, então essa que está errada você vai marcar, tá? Cuidado. Questão de número 16. Um país ou um estado, ele é laico quando significa o quê? Quando um país é laico? Quando um estado é laico? Vocês têm 4 opções, apenas uma, tá? Representa o que é um estado laico. Questão de número 17. Qual a importância da tolerância e do respeito para a cidadania, tá? Qual é essa importância? Então, vocês têm 4 opções. Leia com bastante atenção e marque apenas uma. Questão de número 18. O que buscavam a luta pelos direitos das mulheres e o feminismo? O que se buscava? O que elas queriam? Tá? Elas queriam o quê? Elas queriam alguma coisa, né? Então, vocês têm 4 opções. Também cuidado que são algumas coisas parecidas, tá? Mas a mulher, né, ela lutou muito para ter alguns direitos reconhecidos. Mas o que é que elas queriam, tá? Questão de número 19. Dentro do contexto das lutas, tá, do movimento pelos direitos civis, o que era a segregação racial? O que vinha a ser isso? Tá lá no nosso livro, tá? No meio dessa luta toda da mulher, né, dos direitos, dos movimentos, também não só da mulher, né, mas o direito, né, como cidadão, o que era a segregação racial? Questão de número 20. Na Constituição de 1988, foi decretado no artigo 231 que 11,7% do território nacional seria destinado à demarcação de terras indígenas. Está lá no finalzinho do livro de história. Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta. Então, né, o que queria dizer, né? Que os territórios indígenas vêm sendo protegidos com total segurança pela Polícia Federal? As terras indígenas sofrem invasões de madeireiros, mineradores e fazendeiros? As terras indígenas não são utilizadas por eles, pois muitos já estão vivendo em cidades? As terras indígenas têm a proteção de grandes fazendeiros e madeireiros que auxilia junto com a Polícia Federal em sua manutenção? Só tem uma que está correta, tá? Geografia, questão de número 21. Centros urbanos como Londres, São Paulo e Nova York têm um ponto forte na economia, as transações comerciais e a prestação de serviços. Por esse motivo, eles funcionam como polo atrativos de população interessada nessas características. A que tipo de cidade refere-se o fragmento acima? Essa definição, tá? É um tipo de cidade o quê? Comercial, industrial, planejada ou portuárias, tá? A economia movimenta muito a economia. O que tem nessa cidade que movimenta muito a economia? Questão de número 22. A cidade do Rio de Janeiro recebe todos os anos milhares de pessoas de diversas partes do país e do mundo. O estado atrai muitos visitantes por sua beleza natural. Possui uma costa com 635
quilômetros de extensão, banhada pelo Oceano Atlântico, além de eventos como o Carnaval. A importância histórica da cidade também é considerada, tendo em vista que o Rio de Janeiro tem mais de 400 anos e foi sede de quem? Do Império, e também foi capital da República. Em que classificação se encaixa a cidade do Rio de Janeiro? Essa é beleza, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade religiosa? É uma cidade turística? É uma cidade comercial? Questão de número 23. Segundo a hierarquia urbana, as cidades mais importantes de um país que comandam a rede urbana nacional, estabelecendo áreas de influência, corresponde às ou aos que? Centros regionais, as cidades dormitórias, as metrópoles nacionais ou as capitais regionais. Lembra? Tem até um quadro com a hierarquia das cidades, quem veio primeiro, quem veio depois, quem depende de quem, tá? Tá lá no nosso livro de geografia. Observe a imagem e assinale a alternativa correta. Preste bem atenção, tá? Um dia será tudo uma favela só. Bem, pegue a escadinha e ande até encontrar o lixão à esquerda. Vai pro Caribe e à direita vai dar na África. Olha aí, tá? Uma imagem. Aí, né, é uma imagem, né, para atrair, né? Ela quer transmitir, tá? É uma crítica, quer transmitir, né, uma mensagem. Essa mensagem, tá? Essa imagem, ela relaciona dois temas sociais de extrema relevância encontrada nas cidades brasileiras, que são: o que nós temos hoje nas nossas cidades? A urbanização e a globalização, é isso que a imagem está apresentando? Crescimento desordenados e da favelação, é isso que está, né, a imagem, né, o comentário está querendo falar? As periferias e o turismo na nossa cidade? Ou a exclusão social e o êxodo urbano? As metrópoles e suas regiões metropolitanas, em linhas gerais, consolidam-se a partir de uma cidade núcleo principal, tá? Lembra, a Tia Jorge falou muito sobre essa questão, tá? É uma cidade, ela é um núcleo principal e tem algumas cidades satélites ali em volta, né, no contorno daquela cidade. E está interligada tanto na economia, quanto na estrutura e quanto no social. Quando essa interligação, olha aí o mapa, tá vendo? Nós temos aí a cidade de Maringá e outras cidades interligadas, tá? Dentro da cidade dentro de Maringá, tá? O limite de Maringá e outros limites ali dentro de Maringá. Então, quando essa interligação é observada sobre o aspecto de uma grande união, dá-se o nome de quê? Cuidado que nós estudamos sobre isso, tá? Vocês têm 4 opções. Ciências, tá? Durante a noite é possível observar que as estrelas surgem no horizonte, no lado leste e desaparecem no lado oeste, da mesma forma que o Sol durante o dia. Esse movimento se deve a quem? Tá? Esse movimento, estudamos muito, falamos muito sobre isso. A Terra, ela não fica parada, ela faz o movimento, né? De dia ela é um lado, né? De noite é o oeste, né? Para as estrelas, e durante o dia, tá? Leste, né? As estrelas, e oeste durante o dia. Que movimento é esse? Tá? 27. As imagens abaixo mostram a mesma região do céu, observada no mesmo horário e em diferentes localidades. Pode olhar que a primeira imagem, né, é uma cidade grande, movimentada, a gente pode ver, né, que tem muitas coisas. A gente também falou isso sobre na aula. E aqui você está vendo um lugar mais amplo, mais aberto, tá? A diferença no número de corpos celestes, né, das estrelas lá, observados, pode ser explicada por quê?
que tem certos lugares que você vai e você percebe que tem muito mais estrelas do que em outro lugar. Por que será que isso acontece? Questão de número 28. Quando jogo meu peão no chão e ele roda em torno dele mesmo, faz lembrar o movimento que a Terra faz em volta dela mesma. Esse movimento permite a ocorrência dos dias e das noites. Conhecemos esse movimento como que o nome desse movimento, né? Que a Terra gira igual um peão. O que é a Lua? O que é a Lua? Tá? É um satélite natural da Terra? É um cometa? É um satélite artificial? Ou é uma estrela? Última questão. Em relação aos satélites naturais, assinale a alternativa correta. O que são satélites naturais? Então vocês têm aí, são aqueles que giram ao redor do Sol. A Terra não tem satélite. Os satélites têm luz própria ou os satélites giram ao redor dos planetas. Aí acabamos o nosso simulado. Preste atenção, releia o simulado, verifique as questões, porque depois que você marcar aqui e marcar no cartão resposta e entregar na escola, não tem mais como se fazer a correção, tá? Então marque o cartão resposta a lápis, verifica se você marcou tudinho, porque quando nós vamos corrigir, nós percebemos que no número 1 você marcou 2 questões, aí lá no número 8 você não marcou nenhuma, deixou o espaço branco. Marque ele todinho de lápis, depois vem com uma régua, olhe direitinho para ver se você marcou todas as 30 questões. Aí depois sim você passa a caneta, ok? Um beijo no coração de vocês, bom final de semana e até segunda-feira.